E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos prosseguimento ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Continuando o estudo, estamos no capítulo 31, Vampiro. No programa passado, nós conversávamos sobre a visita, vamos dizer assim, a chegada de um vigilante chamado Justino, que chega para a enfermeira Narcisa muito aflito. E ele vem dizendo para a enfermeira que ela precisava acompanhá-la porque tinha uma mulher pedindo socorro no grande portão que dava para os campos de cultura. Nós comentamos, né, que Nosso Lar é uma colônia espiritual do tamanho de um estado, praticamente, né? Vamos supor, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, que tem, o Marco lembrou que existem departamentos que são verdadeiras cidades, como Almas Irmãs, que é um departamento, uma instituição, que é um hospital-escola, que cuida daqueles que estão com problema na área sexual. E então, o André Luiz, ele vai usar aqui alguns adjetivos. Está descrito no livro Sexo e Destino. Ele vai descrever aqui para nós, usando alguns adjetivos no superlativo, para nos mostrar a extensão da colônia Nosso Lar. Porque a gente veio com uma ideia, muitas das vezes, que quando a gente morre, a gente ia ficar sentadinho numa nuvem de algodão. Se tivesse no céu, era comendo uva, né? Escutando os anjos tocar harpa. Se tivesse no inferno, a gente estava numa sala de tortura. Era essa, mais ou menos, pelo menos a minha, né? A minha projeção mental acerca do céu e inferno. E aí, o Espiritismo vem explicar para a gente que não tem... O céu é um estado de alma, o inferno é um estado de alma, que os demônios somos nós e que o mundo espiritual não é feito de nuvenzinha de algodão. É feito de cidades evoluídas e cidades inferiores, como no livro Libertação, a Cidade Estranha, que é a cidade dirigida lá. Um dos diretores é o Gregório. Então, no programa passado, a gente viu que ele colocou para nós, né, nessa conversa entre o Justino e a enfermeira Narcisa, ele foi nos dando a proporção da colônia Nosso Lar. E aí ele diz que ele seguiu a enfermeira e que eles percorreram mais de 1 quilômetro até chegar lá na cancela, onde estava a senhora que estava pedindo socorro, não é? Então, vamos continuar a ler a partir do parágrafo 15, não é? Uhum. Então, eles chegaram na porteira. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Porque lembra, o moço chegou lá dizendo que ela estava rodeada de pontos escuros. Mas ele não viu isso. Ele falou aqui, nada vi. Porque o Justino tinha mencionado para a Justina que a moça estava toda de pontos escuros. E ela até se assustou. Mas ele está dizendo, nada vi, senão
o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado ao assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então, ele percebeu, na mulher ele não viu nada, mas na Narcisa, ele falou, meu Deus, a Narcisa se espantou demais, ela está apavorada com o que ela está vendo, não é? Porque ele não conseguia ver, mas a Narcisa já conseguia ver com mais detalhes. Talvez aqueles primeiros vigilantes lá da primeira linha estivessem numa condição de André Luiz. Eles não, por isso deixaram ela passar, porque ela vinha, né, com uma aparência de sofredora, ela estava rasgada, porque ela estava em andrajos. Ela estava com a perna com ferida, porque ele coloca aqui, com as pernas em chaga viva. Então, o que eles acharam? Ah, coitada, é uma sofredora, né? Vamos deixar ela entrar, já que ela chegou até aqui, é porque ela está precisando de ajuda e ela quer ajuda. Aí eles deixam passar. Quando chegou no portão, a vigilância, né, quem estava lá era o Justino, mas o Justino, com mais adestramento, com talvez um pouquinho de maior evolução, ele consegue ver os pontos negros. Mas a Narcisa realmente constatou a veracidade. E aí a gente vê um detalhe. Esse capítulo é o capítulo que vai mostrar para a gente a seguinte frase é verdadeira: as aparências enganam. Também. Tereza, só antes de começar das aparências, é só a gente atentar para um detalhe, que ele fala aqui, mais uma vez, né? Nós já reiterando, né, mais uma vez, ele fala aqui, nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. A chaga viva, as pernas horrendas e as andrajos é a condição interior do espírito. No capítulo Formação e Propriedades do Perispírito, Allan Kardec coloca na Gênesis, no capítulo 14 da Gênesis, Formação e Propriedades do Perispírito, ele explica bem isso aí, que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, a natureza do envoltório fluídico, como ele está em relação com o grau de adiantamento. Nós vamos ver aqui o grau de coitada, de sofrimento que ela está passando pelo que ela semeou na encarnação, e aí é a natureza do envoltório fluídico, como ele vai aparecer. Somos todos nós. O detalhe, é aquilo que nos mostra. Não tem como a gente botar maquiagem. Então, mais uma vez, está mostrando. Por isso aqui a chaga viva, os andrajos e tudo mais. Então, essa situação de apresentação, que o André Luiz até coloca aqui, né, miserável figura de mulher, ele coloca como miserável figura, essa apresentação miserável que ele está aqui demonstrando é aquilo que ela é por dentro realmente. Sim. No livro muito interessante, no livro Libertação, que alguns programas passados nós relatamos, que o André Luiz fala de uma senhora que é muito bonita, e ele fala da beleza física dela. Só que quando ela vai dormir, ela sai do corpo de desdobramento, que acontece com todos nós, e ele vê sair, ele fica assustado, ele vê sair uma bruxa. Ele fala, relato dele, a aparência de uma bruxa. Então, conjugando aqui com Kardec fala na Gênesis, a natureza do envoltório fluídico, porque ela é muito bonita, né? Fisicamente, se pintando e tal, com maquiagens e tal, muito bonita, mas o real dela não é aquele. O íntimo dela não é aquele, que é o que acontece aqui com essa, que está acontecendo aqui com essa senhora. E ela está colocando para fora também os pontos negros, mas aí não é todos que conseguem ver, porque ela, né, a aparência externa dela já é ruim, mas a verdadeira essência dela
Aí, só quem vai conseguir ver é a Narcisa, e o Justino viu também. E eu estava pensando nessa questão das aparências, e eu encontrei uma página muito interessante, né, que está no livro Almas em Desfile. Olha o título da página, tem tudo a ver com o nosso estudo. O disfarce. Não é? Porque a nossa amiga aqui, a gente vai ver que ela, no primeiro momento, tanto que aqueles vigilantes mais inexperientes deixaram ela entrar, porque ela tá bem disfarçada. Ela tá com cara de sofrimento, a perna tá com ferida, a roupa tá, né, rasgada, eles ficaram com pena dela. Nesse livro, o espírito é o Hilário Silva, que é o amigo, acho que, do André Luiz. E ele fala assim, a história do O Disfarce, é uma história muito interessante. Não vou ler todo, quem tiver interesse, né, procurar na internet. Tinha uma senhora chamada Jordelina Torres, e ela trabalhava numa fazenda, ao que parece, ela e o esposo, né? E o nome do fazendeiro era Paulo Mota. E esse fazendeiro começou a perseguir essa moça, essa senhora. E perseguia porque ele estava com intenção menos digna para com ela. Ele insistia, e ela não queria ter nenhum relacionamento com ele. O que ele fez? Ele começou a explorar o marido dela, porque ele era empregado dele. Fez tanto com o homem que o homem desencarnou de tanto trabalho forçado. Ele, não conseguindo nada com ela, ele seduziu as 2 filhas dela oferecendo dinheiro. E ele não conseguindo ainda nada com ela, ele tomou a casa dela, onde ela morava. E ela ficou ao abandono, teve que se transformar numa empregada, né, em casa de família, porque ela não tinha mais as filhas, o marido morreu, e ele tirou o que ela tinha, que era a residência dela. Ele fez alguma coisa, né, que conseguiu tirar a casa dela. E ela foi trabalhar na casa de uma família de um médico, e ela foi muito bem acolhida lá. O tempo passou, e como todo mundo morre, o seu Paulo Mota, que era o fazendeiro, também morreu, né? E ela recebeu a notícia e um pedido, porque a filha desse senhor pediu que ela fosse vê-lo, porque o pai chamava por ela, a senhora, né, Jordelina Torres, chamava por ela o tempo todo, porque ele queria pedir perdão a ela, segundo o que ele falava para a filha, né? E aí ela não queria ir. Como é que ele quis ser enterrado? Fala. Calma, vamos chegar lá. Não, o Marco Antônio está atropelando a história. A história é muito boa, essa história. Ele conhece a história. E aí, quando ela chega, ela não quer ir, mas o patrão falou: vá, Jordelina, o moço está morrendo, eu sei que ele fez muito com você, aprontou, mas ele está na beira da morte, vá lá, vai ajudar, a filha pediu, e ela chegou lá. Só que quando ela chegou lá, ele tinha morrido um dia antes e estava acontecendo o velório. Aí, agora eu vou ler só a parte final. Dona Jordelina, a filha falando: lamento que a senhora não tenha chegado antes. Papai estava muito interessado em que a senhora o perdoasse por alguma falta de outro tempo. Coitada, a inocência da filha. Não tenho nada contra ele, disse a velha humilde, pois também sou pecadora, necessitada do perdão de Deus. Encorajada por uma resposta assim tão doce, a jovem senhora indicou o morto, cuja figuração efetivamente lembrava o sublime crucificado. Por quê? O pai pediu para ser enterrado como Jesus no dia do Calvário. Colocou uma roupa, colocou aquela cana na mão, né? Colocou uma coroa de espinhos, e assim que ele queria ser enterrado. Então a filha fez a vontade dele. Quando a dona Jordelina olhou o caixão e olhou aquilo, imagina, olha só. Aí a filha falou: a senhora não acha que papai está bem como está?
Foi então que Jordelina explicou sem afetação: sim, minha filha, Nhô Paulo está muito bem disfarçado, mas ele agora está seguindo para o lugar onde ele é bem conhecido. Porque o senhor Paulo Mota, ele teve uma vida inteira de corrupção, de maldade, e achou que simplesmente colocando a roupa parecida com que a Jesus, né, desencarnou no Calvário, ele estaria quite com a lei de Deus. Mas com isso, a sabedoria da senhora Jordelina falou: ele está muito bem disfarçado, mas daqui em diante, ele vai para o lugar dele de direito. Então, eu lembrei dessa página porque a nossa amiga aqui, vampira, ela está colocando, né, no rosto um disfarce. Ela está pedindo socorro, ela está toda, né, como Marco Aurélio brinca, com cara de, como é que é, de sexta-feira? Beata de Semana Santa. Beata, né, de sexta-feira santa, de Semana Santa, e ela está usando um disfarce para ver se consegue adentrar nosso lar. Mas isso nós fizemos durante muitos séculos, a gente tem que lembrar disso. Hoje a gente tem o esclarecimento da doutrina, e se bobear a gente continua fazendo. Não é? A gente, às vezes, durante muitos séculos, nós usamos andrajos, roupas e etc, e dizendo que seríamos salvos. E não é bem assim. Procissões com vela queimando na mão, achando que aquilo era um sacrifício na cabeça. Agradável a Deus. E continuamos muito hoje também. Determinadas situações, achando que por darmos, às vezes, uma bolsa de alimento, aquilo resolve o nosso problema. E não é assim. Não é assim que funciona. A salvação passa pela questão da caridade, que é muito mais abrangente do que dar coisas. Isso é beneficência. A caridade é BIP, é benevolência, indulgência e o perdão. Então o Espiritismo vem bem nos esclarecer para que nós não nos enganemos mais, né? Ninguém vai de iludido, né? Achando igual o senhor Mota lá, que ia pro céu só para botar a roupa de Jesus. Isso está no livro que a Teresa leu, é o livro Almas em Desfile. O capítulo 7, o disfarce. O disfarce. Então, continuando. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar. Isso é a mulher enferma bradou falando. A mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? E ela aqui já está começando a demonstrar um comportamento de prepotência, porque o estado dela, né, é um estado bem, como se diz assim, desgastado, né? O estado aparente dela, ela está bem desgastada. Está toda de andrajo, ela está ferida, mas ela está querendo já falar com Deus. Ela já está querendo chegar perto de Jesus, não é? Isso já começa a denotar a verdadeira essência de quem ela é. Porque ela, apesar de toda fragilidade, vamos dizer assim, aparente, ela está querendo o céu. Ela já está querendo falar com Jesus e falar com Deus, né? Prepotência o nome disso, prepotência, né? É muita e isso, só um pouquinho, só um detalhe. Onde está o paraíso dos eleitos, né? Isso. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma situação lá em que, livro Obreiros da Vida Eterna, também ditado por André Luiz, tem uma situação, e nas zonas de umbral, em que há um socorro que a todo momento mas para um grupo de espíritos que estão em missão de socorro nas zonas do umbral. Eles soltam faixas luminosas para que espíritos que realmente querem se melhorar, estão realmente arrependidos, consigam se ligar a essas faixas luminosas e serem socorridos pela caravana que passa ali. E um desses espíritos que está lá, ela diz assim: me salve, eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Conheceu pela época do livro e pelo tempo que ela deve estar lá, ela conheceu pessoalmente. O Dr. Bezerra desencarnou em 1900. E ela conheceu o Dr. Bezerra, conviveu. E daí? Ela está no umbral. Então, essa questão é muito assim, interessante para que nós analisemos para nós mesmos, que não é a questão de frequentar ou de ler ou de estudar uma instituição.
religiosa, mais especificamente o espiritismo ou qualquer outra, que vai nos colocar no paraíso dos eleitos, não é isso, né? Nós temos que, por isso a necessidade do autoconhecimento. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que ela está na situação? Nós vamos ver o que ela fez, e ela sabia que estava errado, sabia que estava e fez, e continua. Então a responsabilidade é grande. Claro que para nós espíritos é muito maior, porque a gente conhece mais detalhes do Evangelho, a compreensão nossa é maior. Então a responsabilidade também é maior. Então essa questão de esperar, eu vou para o nosso lar, como é que sabe? Eu vou, tomara que sim, mas o que vale, não é o interessante a gente se preocupar para onde a gente vai, é o que a gente está fazendo agora, é isso que os espíritos ensinam. Porque o que nós estamos fazendo agora, seja onde for que nós fomos, vai ser um lugar bom. Perguntaram a Francisco de Assis assim, estava capinando o jardim. Se você estiver fazendo coisa boa, se isso, estiver fazendo coisa ruim, vai para o lugar ruim. Então, o exemplo é isso que eu vou falar. Perguntaram a Francisco de Assis assim, Pai Francisco, o que o senhor faria se soubesse que ia morrer hoje ou amanhã? Continuaria fazendo meu trabalho aqui no jardim. Porque a consciência dele está tranquila. Ele não tem problema disso. É isso que nós vamos... Esse patamar, vamos dizer assim, né, que nós temos que atingir. Não é? Então não é preocupar, não é dizer, eu vou para o nosso lar, eu vou para o umbral. Vai. A gente já está no umbral, começa na crosta. Então não é o que vou, não é para onde eu vou, é o que eu estou fazendo da minha vida agora. Continuidade dela que vai acontecer. E aí, continuando no parágrafo 17. Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. O André Luiz não estava vendo, não é, mais profundamente o perispírito daquela criatura, como lá os primeiros vigilantes também não conseguiram ver, por isso deixaram ela passar. Porque, com certeza, a instrução lá nas câmaras de retificação é que aquele espírito que se apresente ainda com muitos pontos negros é um espírito ainda que não tem condição de habitar nosso lar. Então, o André Luiz falou, não estou vendo, respondi. E tem uma situação também, que antes da gente continuar, porque tem uma situação de não poder, ela ser impedida de entrar, porque há uma análise a ser feita, e ela, Narcisa, vai recorrer daqui a pouco ao superior dela. Porque tem que ter uma análise aí, na questão da disciplina, que eles sabem avaliar, por que ela não pode entrar? Por que outros podem entrar e ela não? Então, há toda uma análise feita por quem tem capacidade para tal, para saber se realmente ela está querendo socorro para se melhorar ou só socorro por socorro. Isso não adianta. Pelo jeito, um dos itens para proibir a entrada de alguém em nosso lar são os pontos negros. Os pontos negros já são itens, já é um item que diz: quem tem ponto negro ainda não tem condição de adentrar, porque foi o que horrorizou a Narcisa. Ela ficou, o André Luiz, ele não reparou o ponto negro, mas ele viu a cara da Narcisa e viu o quanto ela ficou chocada. É a questão do que a Tereza está falando, do ponto negro, o que está por trás disso. Sim. A gente vai ver o que é. É isso que a gente vai ver o que é. Então, a questão do que está por trás o que motivou aquele ponto negro, o que motivou aquilo, é isso que a gente tem que analisar. O ponto negro é o contrário do ponto de luz, aquele que já está com a sua consciência tranquila, com o dever cumprido, ele já tem pontos de luz no perispírito. Aquele que ainda está com muito problema, ele tem pontos escuros, não é? Mas aí a gente vai continuar a conversar no próximo programa, porque a hora urge, né? E então, vamos agradecer a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir, rogando a Deus e aos bons espíritos que vos deem muita paz, muita serenidade e que a gente possa continuar nos nossos estudos da obra de André Luiz com o amparo desses espíritos bondosos que em nome de Jesus nos assistem. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.